Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus. Que a esperança que um dia o Senhor plantou no coração dos seus discípulos, essa mesma esperança inunde a nossa vida, invada o nosso coração e nos impulsione a cada dia a vivermos mais para o céu e menos para essa terra. Todos os dias nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus, o livro de Jeremias, capítulo 6, o versículo 1. Fugi, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém. Tocai a trombeta, e tocai e levantai o facho sobre Bet-Aquerem, porque do lado do norte surge um grande mal, uma grande calamidade. O profeta estava extremamente preocupado com a vida espiritual do seu povo. Ele não queria que nenhum israelita perecesse, porque era um filho do Senhor e é o desejo de Deus que nenhum de nós pereçamos. Mas o profeta também sabia que havia uma necessidade de aceitar a graça do Senhor, de haver um reavivamento, uma mudança de vida, de abandonar as práticas pecaminosas, de viver para Deus e viver menos para essa terra. Mas os israelitas estavam vivendo mais para esse mundo do que para o Senhor. Embora Deus estivesse chamado o seu povo para representar o seu nome nessa terra, eles tinham se esquecido dessa aliança, eles tinham se esquecido desse compromisso. Deus agora, para que eles mais uma vez se voltassem para Deus, iria permitir que eles sofressem no cativeiro, para que reconhecessem que Deus é soberano, que Deus, é um Deus santo e espera a fidelidade do seu povo. Creio que nós que vivemos no mundo em que vivemos, quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, o nosso coração precisa fazer uma autoavaliação à luz da palavra de Deus. Será se todo o sofrimento que nós estamos passando não tem o objetivo de moldar a nossa vida, nos prepararmos para viver um dia ao lado do Senhor? Será se todo sofrimento de fato é todo mal, é todo ruim que acontece conosco? Se nós avaliarmos, nós veríamos que nem todo sofrimento é simplesmente para sofrermos, mas muito sofrimento tem o objetivo didático de nos ensinar, de moldar o nosso coração para aprendermos as verdades do Senhor. Jeremias capítulo 6, o versículo 9, nós encontramos o seguinte: Assim diz o Senhor dos Exércitos, diligentemente se buscares os resíduos de Israel, como uma vinha vai metendo a mão, como o vindimador por entre os sarmentos. A vinha era a nação de Israel. Os invasores eram os babilônicos respingadores. O cativeiro babilônico poderia acontecer muitas vezes entre o seu povo. Iria depender de como eles iriam entender e aceitar a vontade do Senhor. Se eles se arrependessem e confessassem os seus pecados, Deus os preservaria, Deus lutaria as suas batalhas e Deus não permitiria que eles se tornassem escravos ou subjugados por uma outra nação. Mas se eles se mantivessem irredutíveis, com os corações trancados, adorando a ídolos e se prostituindo com outras nações, Deus mesmo iria permitir que os seus juízos e muitas nações viessem contra eles, quantas vezes fosse necessário, para que o seu povo se arrependesse, mudasse de vida e entendesse que Deus é Deus sobre as suas vidas. O reino de Judá era tudo que tinha sobrado das 12 tribos de Israel. Todas as outras tribos tinham sido levadas pelos assírios e estavam no cativeiro babilônico. O que restava agora era a tribo de Judá. E Deus estava tentando preservar o seu povo, mantê-los fiéis, tentando resgatar o coração daquela nação de Judá para que servisse a Deus com integridade. Jeremias capítulo 6, o versículo 14, a Bíblia diz o seguinte: Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Paz é uma palavra que nós encontramos na Bíblia com muita frequência. É sinal de prosperidade, é sinal da bênção de Deus, é sinal de que Deus está se agradando da vida do seu povo, é sinal de que um povo entendeu a vontade de Deus, está buscando em viver em harmonia com os seus ensinamentos. Mas aqui Deus estava a chamar a atenção do seu povo, porque os líderes, os sacerdotes, os profetas, em vez de ensinar as verdades e profetizar de fato, diante da necessidade do seu povo, os profetas estavam corrompidos, os sacerdotes estavam pensando mais em si, no seu bem-estar, do que de toda uma nação.
Em grande parte, os males que estavam acontecendo naquele dia era porque os profetas não estavam pregando a palavra de Deus. Eles não estavam ensinando o caminho que o seu povo deveria seguir. E Deus, nesse momento, através da boca do profeta Jeremias, estava a reclamar, a dizer que o juízo de Deus viria e os pecados desses líderes estavam aos olhos do Senhor e eles seriam mais culpados do que outros que não tinham tanto entendimento quanto eles. Alguns profetas e sacerdotes estavam falando de paz, de prosperidade, de segurança, mas na verdade o povo estava envolvido no pecado. Como que eles poderiam fazer tamanha declaração, sendo que os pecados estavam diante dos seus olhos? Deus um dia iria derramar os seus juízos e seriam eles mesmos responsáveis em responder diante do Senhor. No versículo 16, nós podemos observar que o profeta Jeremias usa a expressão de como se alguém estivesse perdido o caminho correto, o caminho que conduz à salvação. Era como se alguém estivesse numa caminhada em busca de um destino e ele se deparasse com uma encruzilhada com muitas direções e ele agora se pergunta: qual é o caminho que eu devo seguir? Era o que tinha acontecido com a nação de Israel. Eles não estavam perguntando, mas estavam sendo conduzidos por um caminho que traria a morte eterna. E Deus agora, através da boca do profeta, estava a chamá-los de volta, a se arrependerem, a viver uma nova vida. Deus os receberia, Deus os abraçaria, as portas da salvação ainda estavam abertas, mas era necessário que o seu povo ouvisse a sua voz, se colocasse diante do Senhor para viver eternamente ao seu lado. Tenho certeza que todo aquele que está envolvido na obra do Senhor sabe perfeitamente que trabalhar para Deus é um grande desafio nos dias em que nós estamos vivendo. Na época de Jeremias já era desafiador. Fazer e cumprir a vontade do Senhor era extremamente desafiador. Pregar a verdade, ensinar a palavra de Deus, mostrar verdadeiramente qual era a boa vontade do Senhor, iria fazer inimigos, iria desagradar muitas pessoas, corria o risco de ser punido. Mas Deus espera que os seus líderes, tanto no passado como no presente, possam viver em fidelidade, em amor, em harmonia com a sua vontade, com a sua palavra. Aqueles que são fiéis ao Senhor serão recompensados por Deus. Aqueles que vivem em fidelidade diante do Senhor irão também receber os juízos do Senhor. Babilônia foi o instrumento usado por Deus para disciplinar o seu povo. Hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, Deus tem usado muitos instrumentos para disciplinar o seu povo, para orientar o seu povo. Na escola do Senhor, todos nós somos alunos e nós precisamos aprender com Deus. Deus se vale de vários meios para nos salvar, para nos corrigir, porque Ele nos ama, quer o nosso melhor, quer que nós vivamos com Ele eternamente. O nosso coração é extremamente obstinado, mas dentro da escola de Deus, todos nós precisamos aceitar a sua vontade e cumprir os seus propósitos. No versículo 16 do capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, a grande pergunta que se dá para a nação de Israel é se eles estão andando nas veredas antigas. A vereda antiga é aquilo que de fato Deus determina que nós devemos viver e andar. E a palavra de Deus, ela é regra de fé e prática para todo cristão. Todo aquele que almeja e deseja um dia viver eternamente ao lado do Senhor precisa abraçar e amar a palavra do Senhor. A palavra profética. Nos nossos dias nós temos em nossas mãos muita luz, mas pouca disposição a colocar a nossa vida em harmonia com a vontade do Senhor. Hoje há um chamado de Deus para todos nós. Permitirmos que Ele nos conduza, permitirmos que Ele seja o Deus em nossa vida, abrirmos o nosso coração para que a nossa vida seja um templo vivo para o Senhor. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos a cada dia viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, nos dê a graça de um dia podermos estar com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido e a nossa oração, e nós o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.